Inicio essa sessão, a votação desse importantíssimo projeto, no entendimento com a senadora Ana Amélia, para que, após a leitura desse relatório que construímos conjuntamente, desde a proposta iniciada na CAIS, de autoria do senador Waldir Raupp, e depois pela ilustre senadora relatada, chegando na proposta do senador Paulo Bauer, que é especificamente que eu relato, que já havia sido também na casa relatada pelo senador Dalírio Beber. Essa questão, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, talvez seja de tantas matérias relevantes em discussão nesta casa do Congresso Nacional, uma certamente das que gera melhores expectativas em setores extremamente importantes da sociedade brasileira. O que nós estamos fazendo hoje no Senado Federal é a busca do estabelecimento de novas regras de governança para os tão combalidos fundos de pensão hoje no Brasil. Me refiro especificamente nos fundos de pensão das empresas estatais. Essa proposta, que já tramita há algum tempo nessa casa, foi objeto de muitos e múltiplos aprimoramentos, buscando como inspiração as mais modernas referências e experiências ao redor do mundo. Chegamos aqui hoje ao Senado Federal, depois de uma ampla negociação, repito sempre, com a participação dos senadores autores da proposta, Paulo Bauer e Waldir Raupp, chegando a senadora Ana Amélia e também com representantes do governo, sob a coordenação do senador Pimentel. O que nós estamos buscando fazer é retirar, senador Aloysio, da ingerência política direta, da ingerência partidária, a gestão dos fundos de pensão, porque o que nós assistimos ao longo dos últimos anos foram perdas sucessivas destes fundos, que em última instância, é óbvio, atingem um direito sagrado daqueles que contribuem ao longo de toda a sua vida e buscam, através da boa aplicação dos seus recursos, ter nessa parte final das suas vidas, uma tranquilidade que hoje não tem. Inúmeros desses fundos de pensão têm apresentado déficits bilionários. Eu citaria o do Postales, por exemplo, com déficit anunciado de mais de 5 bilhões de reais. Qual a consequência disso? Senador Raimundo Lira, novos apartes por parte dos seus contribuintes e beneficiários. O da FUNCEF já tem déficits anunciados de cerca de 6 bilhões de reais. O da Petros, de mais de 6 bilhões de reais. E o da Previ, de impressionantes 13 bilhões de reais. Faço apenas, inicialmente, essa contextualização daquilo que estamos aqui discutindo para falar da necessidade, da urgência, senador Cristóvão, da profissionalização desses fundos de pensão, para que não continuem a atender a interesses circunstanciais de governos efêmeros e passageiros em prejuízo daqueles que são os responsáveis por essa poupança e, mais do que isso, beneficiários da boa aplicação desses recursos. Em países mais avançados do que nós, a poupança desses fundos corresponde à parcela extremamente expressiva do conjunto da economia, do conjunto do produto interno desses países. Para se ter uma ideia, no Chile, cerca de 60% do produto interno é constituído por essa poupança. Na Holanda, talvez o melhor exemplo, o mais evoluído exemplo, e talvez a melhor das inspirações que buscamos para a construção desse parecer, chega a 160%. E no Brasil, apenas 20%. Nós estamos falando, portanto, de fundos de pensão que precisam ter estratégia e transparência nos seus investimentos, que devem, na sua maior monta, ser investimentos de longa duração, porque os passivos aos quais eles têm que responder são passivos de longa duração, que, na verdade, se eternizam no tempo. Portanto, feita essa primeira abordagem, quero agradecer a todos que participaram dessa construção, a senadora Ana Amélia, mais uma vez, coautora desse relatório,
relatório, ela terá em seguida condições de fazer uma síntese daquilo que aqui passo a ler. A nossa assessoria, através do Dr. Sérgio Guimarães, e também os representantes do governo nessa discussão. Conseguimos, senador Jorge, um raro consenso, repito, numa matéria extremamente importante para a poupança interna do país e para os beneficiários desses fundos de pensão. E ela vem na esteira, ela vem na sequência de um outro importante projeto, ampla e profundamente debatido nesta casa, relatado pelo senador Tasso Gereissati, que estabeleceu uma nova governança para as empresas estatais brasileiras. Portanto, estamos dando sequência a esse esforço de qualificação do setor público, no momento em que, lamentavelmente, o que se tem notícia são práticas absolutamente condenáveis para a ocupação de espaços de poder público. Essa proposta, portanto, blinda os fundos de pensão a partir da sua aprovação, que espero ocorra hoje no Senado Federal, de determinadas ingerências que nenhum bem vem fazendo a eles. Passo, portanto, a ler o relatório com a síntese que já construímos. Tendo em vista, portanto, a aprovação do requerimento número 179 de 2016, de autoria da ilustre senadora Ana Amélia, e do requerimento número 8, de minha autoria, chega hoje, portanto, ao plenário, depois dessa ampla discussão, em tramitação conjunta e em regime de urgência, o projeto de lei número 78 de 2015, projeto de lei complementar, que tem como autores o senador Waldir Raupp e o senador Paulo Bauer. Os projetos, portanto, convergem, se encontram hoje aqui no plenário. E quero agradecer também o desprendimento de ambos os autores para construirmos esse consenso. O PLS de 78 de 2015, ele traz um conjunto de modificações, entre as quais eu quero aqui destacar e dar conhecimento aos meus pares no plenário, dentre tantas, a criação da figura do conselheiro independente, dando oportunidade à participação de profissionais que têm uma atuação mais crítica e objetiva sobre os atos dos conselhos deliberativo e fiscal no interesse do conjunto do fundo, servindo como ponto de equilíbrio entre relações muitas vezes antagônicas entre patrocinadores e participantes e também, por outro lado, os assistidos. O projeto foi instruído para tramitar na Comissão de Assuntos Sociais, com a relatoria da senadora Ana Amélia, cujo relatório não teve oportunidade de ser distribuído ou votado por força da apresentação do requerimento de tramitação conjunta. E faço aqui de público à senadora Ana Amélia, mais uma vez, palavra de agradecimento pela compreensão da urgência de convergirmos aqui em plenário, sem prejuízo, obviamente, de questões pontuais que Vossa Excelência possa ainda apresentar, já registrando que muitas das propostas que Vossa Excelência traria na comissão já foram incorporadas a esse parecer. Por sua vez, o PLS número 388, ele trata, na verdade, da escolha da diretoria executiva dos fundos de pensão, e essa é uma grande novidade, por processo seletivo, assim como de mecanismo de diminuição da influência política sobre aquelas entidades que, ao final, é o objetivo maior desses projetos, tanto o senador Paulo Bauer quanto o senador Waldir Raupp, que já chega ao plenário. Nesse sentido, o projeto do senador Bauer, como do senador Raupp, dialoga muito fortemente com esse projeto a qual me referi. Compartilhamos de forma bastante semelhante as sugestões de alteração da Lei Complementar número 108. O projeto, repito, tramitou na Comissão de Assuntos Sociais, teve como relator o senador Dalírio Beber e, tendo sido aprovado naquela comissão com a emenda número 1 da Comissão de Assuntos Sociais de aprimoramento ao texto, posteriormente a proposição tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e esse relatório, portanto, agregando, e faço questão de reiterar isso, todas essas propostas, chega aqui em forma de substitutivo. Importante ressaltar que a construção do referido substitutivo levou em consideração, entre outras, inovações trazidas pelo PLS número 78, a análise de marcos regulatórios em diferentes países da OCDE, a emenda aprovada na vários especialistas na área, e também registro que foi aberto um diálogo com o governo através do senador Pimentel durante sua tramitação na CCJ. E muitas das propostas vindas do governo, obviamente as que considerávamos aprimoradoras do projeto, foram também acatadas nesse relatório. Por isso, foi possível incorporar
várias sugestões de setores diferentes da sociedade brasileira, inclusive de servidores dessas instituições ou dessas empresas públicas. E posso dizer que o texto que ora apresentamos não é mais um texto do relator, é um texto equilibrado, um texto de consenso que possibilitou a sua aprovação quase que por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais e também na Comissão de Constituição e Justiça. Neste plenário, o projeto recebeu as emendas número 3 e 4, de autoria do senador Ricardo Ferraço. Ambas, ilustre senador, tratam de aprimoramento ao nosso substitutivo e propõem adicionar as hipóteses que propiciariam a perda de mandato também abro aspas para a sugestão do senador Ricardo Ferraço, a condenação judicial proferida por órgão judicial colegiado, com fim de harmonização com o texto do artigo 20, inciso 2º, que já previa no substitutivo a demissão em caso de decisão de segunda instância. Portanto, acatamos a proposta de emenda de Vossa Excelência, que, a nosso ver, aprimora o texto. No tocante à constitucionalidade, as duas proposições têm arrimo no que determina o parágrafo 4º do artigo 202 da nossa Constituição. Também não há qualquer restrição nos aspectos de juridicidade e regimentabilidade. Argumentei durante a sua tramitação na CCJ sobre a importância de se resgatar a governança desses fundos de pensão, não só para seus participantes e assistidos, mas também para a economia nacional. Senador Renan Calheiros, a interferência política na escolha desses dirigentes e os inúmeros prejuízos amplamente registrados pela imprensa e em todos os canais especializados e o risco iminente de maiores perdas além daquelas que aqui já externei, expõe a absoluta falta de instrumentos que temos hoje garantidores de uma maior profissionalização e qualidade na gestão dessas entidades. Faço questão de registrar aqui, de repetir, que após 15 anos de sua publicação, o atual marco institucional apresenta enormes fragilidades, não sendo capaz de produzir estrutura minimamente sólida de prevenção e defesa contra malfeitos, além de não premiar quem age com zelo. A combinação de governança externa frágil, pouca transparência e tímidos controles internos dos fundos de pensão estimula a politização dos conselhos de administração e diretorias em prejuízo das poupanças dos funcionários das empresas e órgãos estatais. As inovações trazidas no substitutivo da CCJ têm 3 vertentes: profissionalização e despolitização dos conselhos da diretoria. Segundo, delegação clara de atribuições, processos bem definidos e bem registrados que permitam a órgãos de fiscalização internos e auditoria independente qualificada verificar facilmente a conformidade dos atos da diretoria e do conselho aos normativos existentes. E terceiro, transparência nas relações entre gestores dos fundos, participantes e sociedade, que passam a ter todas as informações necessárias ao bom acompanhamento e fiscalização da ação daqueles que gerem, em última instância, os seus recursos. Na primeira vertente, a de profissionalização, a primeira inovação é o acolhimento da adição de membros independentes, tanto no Conselho Deliberativo como no Conselho Fiscal, na proporção de 1/3 do total de representantes. A figura do conselheiro independente representará uma quebra de paradigma, na medida em que aliará competências, autonomia e legitimidade. Sua seleção será realizada por empresa especializada em recrutamento devidamente contratado e orientado pelo Conselho Deliberativo para encontrar profissionais com notória especialização nos termos definidos pela lei. Citei aqui, senador Tasso, antes da chegada de Vossa Excelência, que muito da inspiração desse nosso projeto vem da proposta aprovada sob a relatoria de Vossa Excelência, que permite uma nova e profissional gestão das empresas estatais, para que tudo isso que o Brasil assiste desolado não se repita no futuro próximo. Eu devo ressaltar que a figura do conselheiro independente tem sido recomendada pela OCDE, baseado nas experiências exitosas de vários países, entre eles eu destacaria aqui a Austrália e o Reino Unido, onde adicionaram considerável expertise na gestão dos fundos de pensão.
Em relação à diretoria executiva, com vistas a introduzir critérios de profissionalização, sua contratação estará vinculada a processo seletivo nos mesmos termos aplicados aos conselheiros independentes, ou seja, conduzido por empresa especializada em gestão de recursos humanos, contratada pelo Conselho Deliberativo. A profissionalização dos conselhos da diretoria não pode prescindir de medidas que reforcem a independência dos mesmos em relação a interferências externas e tentativas de cooptação, tanto pelo patrocinador ou pelo governo controlador do patrocinador, quanto por partidos políticos associados a esse governo controlador da patrocinadora. Como isso poderia ser feito? Primeiro, vedando o ingresso de diretores e conselheiros que tenham sido dirigentes de partido ou participado de campanhas eleitorais nos 2 anos anteriores à data da contratação ou indicação. Estamos criando aí uma quarentena prévia de 48 meses. Senadora Thaídes, Vossa Excelência, a quem esse tema é tão caro, para que dirigentes partidários, como uma compensação política eventual, não venham a ocupar cargos de dirigentes dos conselhos ou mesmo de diretoria destes fundos. E, adicionalmente, estamos também proibindo tal exercício durante a sua gestão e nos 12 meses que sucederem à mesma. Para ficar claro, estamos criando uma quarentena de 48 meses prévia para ocupação de cargos de conselheiro e de diretor dos fundos de pensão e de 12 meses subsequentes, a posteriori. Saiu-se da diretoria, terminou o mandato do dirigente, ele por 12 meses não deverá assumir uma posição de dirigente partidário, para que a determinada influência que obteve ou que exerceu no fundo de pensão ou as parcerias, que na melhor das hipóteses legítimas que estabeleceu, não passem a ser utilizadas como um ativo de futuras relações de interesse daquele eventual partido político. E eu não encerro essa discussão apenas no governo circunstancial que nós estamos vivendo. Isso é uma regra que valerá, obviamente, para o futuro e para todos os próximos governos. Segundo, proibimos a contratação e indicação de gestores que tenham exercido cargos executivos na administração direta do governo controlador do patrocinador. Da mesma forma, para impedir que os interesses do governo de plantão se sobreponham aos interesses dos filiados a esse fundo de pensão, obviamente daqueles que o mantêm com as suas contribuições. O propósito aqui, na verdade, é estabelecer um vínculo estreito entre escolhidos como representantes e gestores e os interesses exclusivos do fundo de pensão, além de exigir domínio pleno da gama de conhecimentos necessários para a condução da gestão e da tomada de decisões estratégicas. Entende-se que os escândalos ocorridos nos fundos de pensão, e não são poucos, de grandes empresas estatais, decorreram da combinação de incompetência com interesses espúrios de alguns dos seus gestores. Além da profissionalização, tanto do Conselho Deliberativo quanto da diretoria executiva, a relação entre eles passa a ser intermediada por um contrato de gestão. É uma inovação extremamente moderna, atual, no qual são fixadas metas de desempenho. Tanto a recondução quanto a demissão de diretores passam a ser orientadas de acordo com os termos estabelecidas. O segundo elemento do tripé é a criação de um robusto mecanismo interno de verificação de atos dos gestores. A figura do Conselho Fiscal dos Fundos de Pensão foi imensamente fortalecida com a introdução de competências específicas que melhorem sua atuação na supervisão dos atos dos administradores e na proteção dos direitos dos participantes e assistidos. Nesse sentido, uma série de atividades passam a ser formalmente atribuídas àquele Conselho, o qual se destinará a fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. E também, ressalto pela importância, denunciar ao órgão de fiscalização e, por intermédio desse, ao Tribunal de Contas, as irregularidades eventuais, as fraudes ou crimes que descobrirem, além de atuarem junto aos auditores independentes, cobrando desses análise sobre os atos específicos da diretoria. Na verdade, tudo que não vem acontecendo hoje na gestão desses fundos de pensão. Para exercer, portanto, com maior independência tais atribuições, o Conselho Fiscal
Estamos também fortalecendo os conselhos fiscais, não apenas o Conselho Deliberativo, deverá estar munido de autonomia operacional e dotação orçamentária para conduzir suas consultas, cabendo ao órgão supervisor externo observar se tais pressupostos estão presentes em cada um dos fundos de pensão. A qualificação da auditoria independente também pertence a esse segundo tripé, pois a presença de uma auditoria forte inibe práticas heterodoxas pela diretoria executiva. Na verdade, eu peço licença ao senador Anastasia para dizer que tivemos aqui a inspiração de práticas que juntos implementamos quando governamos juntos Minas Gerais. Auditorias prévias, independentes, que passam a funcionar como instrumentos inibidores de eventuais desvios ou irregularidades de qualquer nível. A simples existência, senador Renan, dessas auditorias prévias, permanentes, funciona em favor da valorização da boa aplicação dos recursos públicos. Trazemos aqui também uma contribuição ao texto da Lei Complementar número 108 de 2001. E, mais uma vez, agradeço ao senador Pimentel a contribuição que deu à formulação desse texto. A responsabilização da auditoria, indicando que os auditores ou empresas de auditoria independente responderão civilmente pelos prejuízos que causarem em virtude de culpa ou dolo no exercício das funções para as quais forem contratadas. Isso também, a meu ver, aumentará a qualidade dos relatórios de balanço, notas técnicas acerca da propriedade dos valores paramétricos utilizados nos cálculos atuariais e auditoria externa sobre normas e conformidades. Não é raro vermos decisões sendo tomadas pela diretoria desses fundos de pensão sem a mínima relação com pareceres técnicos que deveriam ser respeitados e preceder as decisões de última instância. Inspirados na Lei das Sociedades Anônimas, senador Tasso, inserimos as condições pelas quais poderá o conselheiro não arcar com responsabilidade civil por ações do conselho que concorrerem para danos ao fundo de pensão, fazendo constar em ata a sua discordância quanto às mesmas. Achamos que é justo, se eventualmente a maioria do fundo de pensão ou da diretoria daquele fundo, e não a sua unanimidade, tomou uma determinada decisão que causou prejuízos ao fundo, aquele que se opôs a essa decisão não seja responsabilizado civilmente, como obviamente deverão ser os responsáveis por essa decisão e, obviamente, seu consequente prejuízo. Esse registro explícito, em adição à exigência da maioria absoluta para todas as decisões dos conselhos, induzirá forçosamente a participação mais efetiva dos conselheiros na gestão da associação previdenciária. O terceiro elemento e caminho para concluir esse relatório deste tripé de governança corporativa refere-se à transparência. Esse princípio será alcançado pela exigência de publicação, primeiro, de relatórios anuais destinados ao órgão supervisor e, por intermédio deste, ao Tribunal de Contas. 2, de balanços e notas técnicas de auditoria em sítio da intranet, na verdade, do fundo de pensão, acessível a todos os participantes e assistidos. Estamos dando, portanto, publicidade permanente a todos os participantes e assistidos do fundo de pensão das decisões que estão sendo tomadas por sua diretoria. Outra importante contribuição do substitutivo é a inclusão dos tribunais de contas como agentes auxiliares ao órgão fiscalizador no acompanhamento das ações dos fundos de pensão. Essas instituições, na maioria das vezes, são tardiamente informadas sobre problemas detectados no sistema, ou seja, quando o mal já está feito e não há mais nenhuma medida cautelar a tomar para reverter uma eventual decisão danosa. Por intermédio do substitutivo, os tribunais de conta passam a receber toda a documentação financeira dos fundos de pensão por intermédio, e essa foi mais uma das sugestões acatadas vindas do governo, através do órgão de fiscalização em forma e prazo a ser definido pelo órgão regulador. Concluo, portanto, senhoras e senhores senadores, este relatório, afirmando que nessa legislatura, presidente Renan, e agradeço a Vossa Excelência pela prioridade que deu à tramitação deste projeto,
Afirma a Vossa Excelência e aos demais pares dessa Casa que o Senado está dando, com a aprovação dessa proposta, uma resposta firme acerca das melhorias necessárias ao setor de previdência complementar, especialmente aquele vinculado aos entes estatais. Estamos certamente dando um passo que há muito se buscava dar nesta Casa e que outras legislaturas não conseguiram fazer, cobrindo lacunas relevantes da Lei Complementar número 108, cuja relevância por mim aqui já foi ressaltada, e ao balizar a governança desses fundos de pensão, ajudando a proteger os preciosos direitos dos trabalhadores aos recursos por eles poupados durante toda a sua vida. Do plenário, ressalvo a importância de estarmos aqui aprovando essa proposta e, em especial, agradeço a correlatora, parceira dessa proposta, ilustre senadora Ana Amélia. Senhor presidente... Para discutir, senhor presidente. Eu concedo a palavra à senadora Ana Amélia. Eu sou, na condição de correlatora, senador. Que é correlatora e está emitindo parecer em substituição à comissão. Logo em seguida, daria a palavra a Vossa Excelência. Eu até prefiro que o senador Aécio continue na tribuna, porque a minha condição agora fica facilitada pelo trabalho feito pelo senador numa abordagem de vários aspectos. Os aspectos técnicos, a necessidade de uma transparência, de uma boa governança, num setor que é fundamental. As economias mais desenvolvidas do mundo têm nos fundos de pensão um fator relevante de fonte de financiamento. Então, o Brasil precisa fomentar, e só o fará adequadamente esse processo, na medida que as suas instituições, especialmente aquelas vinculadas às empresas estatais, derem a segurança necessária, não apenas aos seus participantes, mas à própria economia brasileira. Eu queria aproveitar, senadora Aécio, de dizer que acolhemos uma emenda de plenário do senador Paulo Paim, que é uma emenda de redação, na verdade, ela apenas ao artigo 13, ao Conselho Deliberativo compete a definição das seguintes matérias. Parágrafo 3º, a entidade fechada deverá, no prazo estabelecido pelo órgão regulador, comunicar previamente os participantes e assistidos quanto à forma do equacionamento do déficit referido no inciso 11. Essa é uma acolhida de muito bom grado de uma iniciativa do senador Paulo Paim em relação ao aperfeiçoamento da matéria. Como não está no texto original, então ela é incorporada por nossa decisão ao texto original, que ela não está disponível aos senhores senadores. Senador Aécio. Apenas agradecendo mais uma vez a importante contribuição da senadora Ana Amélia por sua sugestão e agradecendo também ao senador Paulo Paim e a nossa sinergia, senadora, é tão grande que mesmo sem termos falado antes especificamente dessa emenda, passamos a incorporá-la e ela, portanto, entra aqui como emenda de plenário, fazendo parte, portanto, do nosso relatório, que é apenas um relatório, a partir desse instante, assinado pela ilustre senadora e por mim. Eu queria, presidente Renan Calheiros, da mesma forma, fazer um reconhecimento ao trabalho e eu diria assim, a generosidade do senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia, e ao senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, os autores de dois projetos que tratavam da mesma matéria e aceitaram, com a responsabilidade republicana, com a responsabilidade política, de que isso se transformasse num substitutivo. Fui relatora na casa do projeto do senador Raupp e discutimos muito. Quero também fazer uma referência especial ao trabalho da consultoria do Senado Federal, na figura do Rafael Silveira, da consultoria e assessoria do governo, agradecer muito a participação do governo, da assessoria do governo, na pessoa de Carolina Miranda e do Vitor Sabá, da assessora Karina Leste, do senador Raupp, e do Sérgio Guimarães, seu assessor, e não posso deixar também de agradecer ao Diego Tinoco, que é da minha assessoria.
assessoria. Eu queria também, senador, agradecer esse entendimento que foi construído aqui, trazendo o governo com o senador Pimentel, que é o maior especialista na área de previdência e também na área de aposentadoria complementar. A sua assessoria, a assessoria do senador Raupp, a assessoria do senador Paulo Bauer e também do próprio governo na construção desse processo. Quando cheguei aqui na Comissão de Assuntos Sociais, nós já vínhamos debatendo em muitas audiências públicas os problemas provocados por aplicações de alto risco pelos fundos de pensão. E aí percebemos a necessidade. E quero fazer justiça ao ministro Ricardo Berzoini, que muito vinculado a isso, também havia, àquela época, proposto algumas modificações para ter um controle maior de fiscalização sobre a gestão dos fundos com participação dos próprios cotistas. Então, faço neste momento esse reconhecimento à participação dele, porque também teve iniciativas louváveis nessa matéria. Então, acolhida a emenda do senador Paim, e eu concluo aqui dizendo que assinamos embaixo do relatório e agradecer ao presidente Renan Calheiros por ter deixado para hoje, com mais tempo, fazermos a apresentação desse relatório. Muito obrigada, senhor presidente. Um breve comentário, senhor presidente. Ainda com o relator na tribuna, se com a palavra, considerar Vossa Excelência. Primeiro, senhor presidente, cumprimentar o autor da matéria, o senador Paulo Bauer, que teve a feliz iniciativa de trazer para todos nós a oportunidade de melhorarmos o funcionamento, a organização, a estruturação dos fundos de pensão. Em segundo lugar, a coautoria da relatoria do senador Aécio Neves e da senadora Ana Amélia, que aperfeiçoaram a boa ideia trazida pelo senador Paulo Bauer, que na prática moraliza um conjunto de práticas e métodos que tem se traduzido em prejuízos extraordinários, senhor presidente. E é isso que se propõe com essas iniciativas. A retomada e a reestruturação a partir de mérito, de critério claro, transparente, democrático, que possa permitir, inclusive, aos pensionistas, aos usuários desses fundos serem tratados com respeito, coisa que não tem acontecido nos últimos anos. Senador Aécio Neves, a Previ, o Banco do Brasil, a Petros, o FUNCEF e o Postales acumulam nesse momento um déficit de 46 bilhões de reais. É disso que se trata, senador Anastasia, o que estamos fazendo aqui. Nós estamos botando um cadeado muito forte, me desculpe a expressão banal, na porta do galinheiro para impedir que esse patrimônio público continue sendo apropriado. Senador João Alberto, Vossa Excelência que me ouve, veja se há sentido no caso da Postales. A Postales é o fundo de pensão dos funcionários dos Correios, uma das mais respeitadas empresas públicas brasileiras. São 100 mil funcionários. Tem cabimento o diretor ou os diretores da Postales comprarem papel da dívida soberana da Venezuela e da Argentina? Sobre que motivação, presidida, enfim, por que interesse, diretores que foram indicados para essas fundações, para atender a interesse, sabe Deus lá de quê, comprarem papel, senhor presidente, de dívida soberana da Venezuela. Sabe qual é o resultado? Um prejuízo da ordem de 5,6 bilhões de reais. Sabem quem vai pagar essa conta? 100 mil trabalhadores dos Correios e Telégrafos, que durante 23 anos terão 18% descontado dos seus salários para arcarem com essa irresponsabilidade. É isso que reinava, é isso que vem presidindo, lamentavelmente, os nossos fundos de pensões, que lidam com o futuro, que lidam com os cálculos atuariais de centenas de milhares de brasileiros que, ao se aposentarem, estão tendo essa surpresa para lá de desagradável. Portanto, senador Aécio Neves, eu quero cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência, assim como a senadora Ana Amélia, o senador Paulo Bauer, estão em nosso nome, em nome do Senado Federal, apresentando uma proposta muito importante de reestruturação da gestão responsável que deve ter os nossos fundos de pensões. Esse é um projeto que dialoga com um outro projeto do senador Tasso Gereissati,
que estamos aqui para votar a nova lei das estatais, de igual forma a nova lei das finanças públicas. Portanto, é em torno de um Estado mais eficiente e mais decente que nós estamos aqui propugnando essa matéria que estamos votando, e eu quero cumprimentar o senador Aécio Neves por essa relatoria. Senhor presidente, uma sugestão ao próprio relator. Senador Aécio, senador José Agripino. Senhor presidente, uma sugestão. Essa é uma matéria que é consensual no plenário, governo e oposição estão de acordo, o senador Aécio Neves está concluindo o seu relatório, a senadora Ana Amélia já ofereceu as suas considerações. Eu gostaria que, até para que nós pudéssemos consagrar essa matéria com um número recorde de votos, Vossa Excelência, se pudesse abrir o painel para que nós pudéssemos votar. Faremos isso com muita satisfação, senador José Agripino. Senador Aécio Neves. Aqui. Senador Cristóvão Buarque. Agora, senador, apenas para cumprimentar o autor, o senador Bauer, o senador Aécio, a senadora Ana Amélia e todos que fizeram possível esse projeto. Nós estamos discutindo nos últimos meses se a presidente Dilma cometeu ou não crime de responsabilidade. Pairam dúvidas ainda. Agora, uma coisa que ninguém pode ter dúvida: ela cometeu crimes contra o futuro do Brasil pela irresponsabilidade como conduziu a política econômica, e aqui a senadora Ana Amélia é uma das que alertava disso junto comigo, pelo aparelhamento da máquina do Estado. E é um crime, senador Aécio, contra o futuro o que foi feito com os fundos de pensão. Centenas de milhares de pessoas vão ter suas aposentadorias sacrificadas ao longo de décadas daqui para frente. Ou vão ter que jogar a conta no Tesouro. E aí quem vai pagar a conta são as crianças que vão ficar sem aulas, são os doentes que vão ficar sem remédio nos hospitais. Esse projeto, se tivesse vindo 10, 15 anos atrás, teria evitado um prejuízo muito grande para o Brasil. Felizmente, nós estamos tendo a chance de votar nele. Parabéns aos que fizeram ele, e é uma maneira de impedir crimes históricos que foram cometidos, embora ainda haja dúvida para alguns se houve crime de responsabilidade. Mas crimes contra o futuro do Brasil, estes ocorreram. Senador Aécio. Apenas para fazer um último comentário em relação ao que disse a senadora Ana Amélia, eu quero aqui fazer minhas as suas palavras em relação à contribuição extraordinária de toda a assessoria desta Casa, de Vossa Excelência, dos demais parlamentares envolvidos. Mais uma vez ao senador Paulo Bauer, ao senador Waldir Raupp, os nossos agradecimentos pela oportunidade que nos deram no momento, senhoras e senhores senadores, em que nós vivemos uma degradação tão grande da atividade política, no momento em que o confronto e o conflito se fazem permanentes e companhias cotidianas da nossa atividade. É muito bom poder estar hoje exercendo o mandato de senador e construindo, a partir de tantas importantes participações, um amplo entendimento em defesa daqueles que são os responsáveis por essa poupança, obviamente os assistidos desses fundos de pensão. Na verdade, esse projeto, em síntese, agora que o plenário está praticamente cheio, ele se sustenta em 3 pilares fundamentais. Eu não vou, obviamente, retornar ao relatório. Primeiro, profissionalização, senador Paulo Rocha, sei que esse tema é caro a Vossa Excelência, através da qualificação dos gestores desses fundos de pensão. Segundo, transparência absoluta na aplicação desses recursos, sendo franqueado o acesso aos assistidos de todas as decisões desses conselhos e a formatação de contratos de gestão que vão definir metas de remuneração para esses fundos. E, por último, aquilo que aqui chamou a atenção o senador Ricardo Ferraz, a responsabilização daqueles dirigentes que, de forma deliberada, cometeram atos que prejudicaram a poupança dos assistidos. Portanto, profissionalização, transparência e responsabilização dos gestores são os 3 pilares desse projeto.
tornará a gestão dos fundos de pensão, tirando deles a nefasta influência que levou a que praticamente todos hoje apresentassem déficits bilionários, como aqui já foi externado por mim e por outros senhores senadores. Portanto, eu acredito que, se concordar a Vossa Excelência, esse projeto está em condições, esse relatório da senadora Ana Amélia e assinado por mim, está em condições de ser submetido ao voto desse plenário. Continua a discussão. Só queria encaminhar pelo PT, presidente. Senhor presidente, Encaminhar. eu queria discutir a matéria. Os pareceres são favoráveis à matéria nos termos da emenda substitutiva número 6, que oferece há sobre a mesa, nós vamos garantir a palavra para todos que querem discutir a matéria. Há sobre a mesa requerimento de preferência para as emendas número 6, substitutivo dos relatores. Nós vamos colocar em votação, é um requerimento de preferência. Da preferência do substitutivo consolidado pelos relatores. Em votação, requerimento. Nosso encaminhamento é favorável, é exatamente o fruto desse consenso que nós construímos aqui, que passa a ter preferência para a votação, já que encontra-se no plenário o relatório vindo da CAIS, da senadora Ana Amélia, e o da CCJ, cujo relator foi. Houve a consolidação desses dois relatórios, com a participação, inclusive, do senador Pimentel.